a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá pessoal, voltamos com mais um episódio do NBA das Minas nessa semana e há motivo, aliás, há motivos no plural. Que trade deadline insana, né? Eu sou a Drica Evarini e eu estou aqui com a minha parceira Agatha Máximo para falar das movimentações neste dia, nesta quinta-feira insana, que sempre entrega tudo. Aliás, às vezes entrega até mais do que a gente espera. Na verdade, na maioria das vezes entrega mais do que a gente espera, especialmente nesta de 2023. Agatha, tudo bem por aí? Já conseguiu absorver as mudanças? A gente celta, aqui a nação celta andou catando as coisas lá em OKC, como é que tá? Já se ambientou com a nova configuração da NBA pós-trade deadline? Drica, o seu leste competitivo não durou muito tempo, né? Você foi feliz por apenas 2, 3 temporadas aí. Na verdade, eu sou mais feliz agora, né? Podem ir! Não, nunca esteve tão fácil para o Boston Celtics ser campeão da Conferência Leste, né? Agora deixou de ser uma projeção, agora é uma obrigação, né, Drica? Não, Kevin Durant, sem Kyrie Irving, todo mundo foi embora e todo mundo foi para o Oeste logo após, obviamente, Ja Morant dizer, né, que não tinha adversário para ele no Oeste, que estava muito fácil, deu no que deu. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, esse episódio, como prometido, né? Mas muita coisa aconteceu. Acho que a gente pode dizer com segurança que é uma das trade deadlines mais movimentadas dos últimos anos, né? Eu diria que sim. Ontem, durante o dia, conforme foi saindo aí, né, as notícias, principalmente ali nas últimas horas, né, que é ali que o bicho pega. Eu pensei exatamente nisso, assim. Claro, né, a nossa memória, ela é curta, né, principalmente no período de Covid, ela vai com Deus muito rápido. Mas me parece que dos últimos anos foi a que mais, assim, movimentou bem, né, mudou muito o patamar. Mas só para te responder, antes de a gente entrar aqui nas trocas propriamente dito, você não me venha com esse papo de obrigação, de que nunca esteve mais fácil, porque o último que falou isso se ferrou e foi todo mundo pro Oeste. Então, assim, não me venha com obrigação. Deixa a gente jogar aí na leveza, entendeu? Tá tudo bom assim, tá tudo bem, mas ainda temos Giannis Antetokounmpo no nosso caminho. Então não tem nada disso aí. Vamos um passo de cada vez. E de preferência, passos delicados, não tão agressivos como o meu menino Jason Tatum, que arrebentou a cara do próprio amigo e que vai ficar fora até do All-Star Game. Mas ok. Bora lá, então, que tem muita coisa pra gente falar, muita troca pra gente falar, né? Agatha, como de costume, né? A trade deadline, ela movimenta a NBA, mas esse ano, como a gente falou aqui agorinha, ela tá de parabéns, né? Muita coisa mudou. Teve estrela mudando de conferência, teve jogador comemorando troca de amigo e sendo trocado no dia seguinte, teve gente colecionando pique, realmente muita coisa aconteceu. A gente já falou aqui, né, nessa semana, inclusive, sobre a ida de Kyrie Irving para Dallas, e ele já estreou, e na estreia dele foram 24 pontos, 4 rebotes e 5 assistências para Kyrie Irving, que voltou aí a vestir a número 2. Mas depois que ele fez as malinhas dele, o Kevin Durant seguiu o exemplo e fez o mesmo. A troca do KD foi feita durante a madrugada aqui no Brasil e foi a principal, isso não há dúvidas, né? Já tinha-se essa expectativa lá na off-season e a gente sabe que o KD movimenta a liga, né? Mas dessa vez, quem levou a melhor foi o Phoenix Suns. Kevin Durant e TJ Warren fizeram as malas para Phoenix e Phoenix enviou Mikal Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder, 4 escolhas de primeira rodada nos drafts de 2023, 2025, 2027 e 2029, além de uma troca de posição no draft de 2028. Então o Brooklyn aí saiu com a malinha cheia dessa negociação. Essa era uma troca já esperada, que inclusive foi muito comemorada por ele, né, Agatha? Nosso amigo Nepopop, que acordou sorrindo à toa. Se fosse possível, certamente
muita gente teria apostado lá na Sportsbet.io. Mas, já que não dá para apostar nisso, né, Agatha? Dá para apostar em vários outros jogos e não só de basquete. Então, a nossa dica corre lá, faz o cadastro e aproveita. Agatha Máximo, a minha pergunta para você falando especificamente dessa troca aí entre Brooklyn Nets e Phoenix Suns, você apostaria o seu dinheiro nessa troca? Ou melhor ainda, né? Porque essa troca já estava, né, sendo ventilada aí há algum tempo. Melhor ainda, vou te fazer outra pergunta. Você apostaria que esse Big Three formado agora com CP3, Kevin Durant e Devin Booker pode dar certo? O último Big Three aí, né, comandado por Kevin Durant, a gente viu o que aconteceu, né? Acabou de acabar. Drica, essa troca ela tem nuances muito interessantes, né? A gente pensar no Kevin Durant no Suns já é um absurdo, isso já estava sendo veiculado há um tempo, né? Desde a última off-season, a gente estava falando da possibilidade de existir o Kevin Durant, especialmente quando rolou toda aquele entrave, né, no Nets, que o KD pediu troca e o Kyrie pediu troca também, e aí eles decidiram não vamos mais, mas nesse período em que havia essas conversas, o Suns era um grande destino possível, né, para o jogador. Um outro fator interessante de toda essa questão é que o Kyrie ele pediu a troca antes, né, e ele tinha deixado bem claro, ao que parece, que ele queria ir para o Suns, né? Então, o Joe Tsai, além de não mandá-lo para o Suns e mandá-lo para o Dallas, mandou o KD para o Suns, né? E a gente agora, já tendo gravado um episódio sobre a troca do Kyrie Irving, pode comparar muito bem esses dois pacotes, né? Existe uma clara diferença no que foi pedido por KD e no que foi pedido por Kyrie Irving, e eu acho que fica mais claro ainda a retaliação proposital do Joe Tsai ao Kyrie, né? Isso inclusive foi veiculado, né? Que ele se negou a mandar o Kyrie Irving para o Lakers, isso é sabido aí, e ele não está errado, na minha humilde opinião, né? A gente sabe como as coisas funcionam na NBA, e o Kyrie Irving fez por onde, né? Fez por onde merecer aí não ser enviado para onde ele queria. Se a gente for levar em consideração aí conferências, os dois foram pro Oeste, então não fez diferença nenhuma para o Nets, para onde eles foram, porque não são adversários diretos, nem o Dallas, nem o Phoenix Suns. No caso do Kyrie, foi realmente aí uma vingancinha, não sei se vingança é a palavra adequada, mas foi uma retaliação a tudo que ele fez. Agora, com relação ao Suns, como você falou, né, era uma troca que já vinha sendo ventilada, já era esperada até, né, se especulava muito quando iria acontecer. Aconteceu na trade deadline. Mas eu vejo com um pouco de um pé atrás essa troca. Por quê? Né? Óbvio, né? Quando a gente olha ali aquela foto, aquelas montagens de Kevin Durant, Devin Booker e Chris Paul, os três juntos, você olha num primeiro momento, porra, timaço, né? Vai dar bom. Mas, assim como aconteceu no Nets, eu acho que o Suns mandou embora, botou para o Brooklyn peças muito importantes e fundamentais naquele time que funcionou, né? Naquele time que o Monty Williams conseguiu chegar mais longe, né? Que é por exemplo, o Mikal Bridges. Mikal Bridges, para mim, é um baita jogador, um jogador muito completo e complementar desse time do Suns. É uma saída que vai ser muito sentida, na minha opinião. E eu vejo que agora parece que falta coisa ao redor dos três, sabe? Falta aquela consistência que a gente sempre fala aqui. Então eu vejo esse como um ponto aí de atenção nessa troca e que pode vir a ser um problema no Suns. Não estou dizendo que vai ser, mas é um ponto a ser observado. E outro ponto é como vai ser esse encaixe dos três, né? Porque só tem uma bola de basquete na quadra. Todo mundo vai ter que dividir ela. E a gente sabe que os três gostam de ficar com a bola na mão, né? Por mais que a gente saiba da personalidade de um CP3 ser mais pacificador no sentido de, né, desenvolver os seus jogadores. A gente sempre fala isso aqui, né, Agatha? Inclusive no último
episódio a gente falou sobre como ele ajudou o SGA aí, em meio às nossas discussões, mas como vai ser esse encaixe também é uma coisa que me preocupa. Claro que, se a gente for comparar esse Big Three com o Big Three lá do Nets que a gente sempre falou, eu sempre gosto de falar isso, Agatha, porque eu gosto da sensação de que a gente estava certa desde o começo, que daria errado por uma questão de egos, né, por uma questão de personalidades, que eu vejo um pouco menos nesse Big Three, e também a diferença gritante entre o técnico que o Kevin Durant com o seu Big Three tinha no Nets e o Monty Williams, né, que é abissal aí a diferença, ainda assim eu vejo com um pouquinho de resistência um sucesso tão grande, tão imediato desses Suns, por esses pontos, por achar que o Suns perdeu muito no entorno desses três, no time como um todo, e por ainda querer ver e entender como vai encaixar esses três aí, levando em consideração as características deles. Como é que tu enxerga isso, Agatha? Isso assim, é sempre um problema. Eu não sei se essa é a palavra certa pra usar, né? Mas essa parte de entrosamento em meio de temporada, ela é complicada, né? Tem jogadores que entram e dão super certo, tem jogadores que demoram um tempo pra se adaptar. Quando a gente olha pra esse Suns, o Suns ele teve um baita aproveitamento nas 2 últimas temporadas, bateu recordes históricos aí da franquia em si, né? E caiu grotescamente, né? Eu não sei nem qual adjetivo usar, Drica, pra falar daquele jogo contra o Dallas, né? De fato, foi um vexame para a franquia, e parece que a franquia, de fato, nunca se recuperou totalmente do que aconteceu. O Jay Crowder brigou, e aí houveram vários problemas internos, desde a renovação do DeAndre Ayton, né? Que, enfim, o Suns não quis pagar, mas como ele era um agente restrito com aquela proposta que foi o Jazz que fez, né? Eles acabaram tendo que pagar muito mais do que eles pagariam se já tivessem tido feito essa renovação. Então as coisas ficaram, de certa forma, estremecidas. E, inclusive, quando houve o primeiro rumor do KD ir para o Suns, eu lembro que o Nets estava pedindo, inclusive, o Ayton, né? Muitos falavam do Ayton. E muita gente ficou surpresa com o fato do Suns não precisar ter mandado o Ayton nessa troca. Mas aí, eu até falei no Twitter, né, que a gente ia discutir. Foi caro, foi barato, tem um cachorro aqui discutindo, inclusive. Mas, enfim, foi caro, foi barato, porque, assim, beleza, manda Mikal Bridges, manda Cam Johnson, manda Jay Crowder. Até aí, por Kevin Durant, não se fala nisso. Agora a gente tem que considerar essas 4 primeiras escolhas de draft, né? 2023, 2025, 2027 e 2029. São 4 escolhas que ditam a próxima década do Phoenix Suns, né? E é claramente um all-in. É um all-in no sentido de que esse time pegou o Durant para vencer a NBA, para ganhar o seu primeiro campeonato. E existem algumas outras trocas que depois a gente vai entrar mais a fundo, mas o que me faz sentir que pode ter valido a pena, Drica, diferente talvez da troca do Portal, que a gente vai falar depois, até para considerar essa troca do Kyrie, eu acho que menos porque o Kyrie ele saiu bem abaixo do real valor dele, até por tudo que ele já aprontou por aí, né? É que o Durant, ele tem um contrato que vai acontecer por muito tempo. Eu tô até abrindo aqui o contrato dele. Ele assinou até 2025, 2026, né? Ele fez essa extensão. Então, o Suns, ele deu até a sua pick de 2029, mas existe um Kevin Durant até 2026 sob contrato com o Suns. Ele querendo ficar ou não interessa, mas assim, é um jogador que, se ficar, vai fazer valer a pena, e se não ficar, ainda assim é uma boa moeda de troca, né? Continua sendo uma boa moeda de troca. Então, esse contrato que tem uma duração boa, começou esse ano e vai aí pra frente, ele é válido por conta disso, Drica, na minha opinião. Você acha que ficou caro? Assim, levando em consideração o valor que a gente já sabia que o Kevin Durant seria negociado desde a off-season, eu acho até, assim, não vou me lembrar agora, porque, como eu falei, né, depois da Covid, a nossa memória foi com Deus. Era um mas pacote... era enorme, né? Era um pacote para o Celtics, era um pacote Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White e mais algumas picks, assim.
Não. Então ficou barato, né? Levando em consideração o que eles estavam pedindo lá. Prestem bem atenção. Jaylen Brown, Marcus Smart, Derrick White e mais picks. Num time que hoje é o líder da NBA, o melhor time da NBA, falando de campanha, né? Quem acha que não no desempenho aí, cada um, mas de campanha é o melhor time da NBA, tendo como esses 3 como peças-chave. Então, assim, saiu barato se você levar em consideração o que estava sendo pedido na off-season, né? Obviamente. E pro Nets, na minha opinião, assim, foi maravilhoso. Kevin Durant não queria mais ficar, já falou isso na off-season. Depois que o Kyrie foi, então, imagino que o clima deve ter ficado pior ainda. Então, ele não ia ficar. Esse é um fato, é um ponto. Conseguiu peças importantes. De novo, Mikal Bridges é um baita jogador. Tá tristíssimo, né, pelo que a gente leu por aí. Mas é um baita jogador. E as picks que o Nets, esperamos, né, pelo bem do basquete e pelo bem dos torcedores do Brooklyn Nets, tem aprendido, né? Tenha tirado lições aí dessa falha miserável de Big Three, de time campeão. Vai começar a reconstruir aí seu time, porque tem pique para isso e, como você falou, são picks interessantíssimas que seriam importantes para o Phoenix Suns e agora estão com o Nets. Então, pro Nets, ótimo. Pro Suns, ótimo também. A gente tá falando, e a gente já falou lá na off-season, né, quando o Celtics era sempre o time do principal rumor, que o KD, quando ele chega num time, automaticamente esse time se torna contender, né? A gente tá falando do Kevin Durant, ele é muito, muito bom. Mas aí, é claro, não é só isso, né? Tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração. E eu concordo com você quando o Suns está apostando suas fichas nessa temporada, assim como quando a gente falou nessa semana ainda sobre o Kyrie Irving. Eu acho que a intenção é quase a mesma. A gente precisa de um jogador para chegar aqui e fazer a gente chegar na final da NBA e ser campeão. O que vai vir depois, se vai querer ficar, se não vai querer ficar, como é que vai ser o clima, aí a gente vê depois. Vamos resolver os próximos 6 meses. Eu acho que é mais ou menos... 6 não, né? 4, 5 meses. Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido. O que me preocupa é realmente como isso vai encaixar, como o Suns vai contornar a ausência desses jogadores que eram importantíssimos na rotação. Então, é isso que me preocupa. Me preocupa entre aspas, né? Porque a única coisa que me preocupa de fato é o Celtics. Mas preocupa, né? Passa na sua cabeça de algum momento do dia, né, Drica? Será que pode dar errado? Nada que tire seu sono. Não, jamais, de maneira alguma. Inclusive, tive um pesadelo péssimo de que nos últimos respiros da trade deadline, o Jaylen Brown tinha sido trocado. Eu acordei até ofegante. Mas me preocupa nesse sentido, né? Porque a gente sempre quer um basquete, né, bem jogado e times, enfim, encaixados e tudo mais, exceto para o Lakers e para o Nets, a gente não quer isso, mas para o resto a gente quer. Então, ó, tá chovendo bem aqui em Joinville. Então é isso que me deixa com esse pé atrás ainda. Não é o talento do Kevin Durant, porque eu não sou louca, não como ele pode mudar uma equipe de patamar, não é isso, né? Mas é nesse sentido de como vai encaixar os 3, levando em consideração que os 3 precisam ter a bola na mão, e como, ao mesmo tempo, Monty Williams vai conseguir aí utilizar as peças que sobraram, levando em consideração que perdeu aí peças importantíssimas do seu time e da sua rotação. Então é isso que me preocupa, mas eu concordo com você que eu acho que o movimento foi pensando no agora, no imediato, nesta temporada, nos próximos 5 meses. O que vier depois vai ser tipo o Dallas, vamos ver depois o que vai dar. No caso, né, um dos dois vai se ferrar, né, porque não tem como ter 2 campeões no Oeste, campeão é ótimo, 2 campeões no Oeste e no fim das contas pode não ser nenhum dos dois, né. Mas vamos ver como o futuro a médio prazo, o que o futuro a médio prazo reserva aí para Dallas Mavericks e Phoenix Suns, que ficaram cada um com uma bombinha herdada do processo mais... Como é que eu vou dizer? Do processo mais decepcionante dos últimos anos. Aliás, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers fazem uma bela dupla, né, de processo que falhou, mas enfim. Pra gente entrar na segunda troca, eu só quero falar uma última coisa, Drica. Mais uma vez a gente fez o episódio de palpites e mais uma vez palpitaram que o Nets ia ser campeão. As pessoas... Fiquei até nervosa, não tinha nem desmutado aqui, já tava tagarelando. As pessoas, elas não aprendem, né? Porque assim, não aprende, a gente avisa. A gente avisa e eu vou até... Assim, a gente avisou que ia dar ruim esse Nets lá, na primeira temporada, gente. Quando o Big Three ainda era de fato um Big Three, né? Antes do James Harden ser o primeiro
Falam, né, que quando o navio tá afundando, os ratos, o primeiro rato foi o Harden, né, que foi-se embora e, inclusive, né, sem 4 titulares, conseguiu perder pro Celtics essa semana. Depois foi o Kyrie, né, e agora o Durant. Mas a gente avisou na primeira temporada que isso daria errado. Na primeira. Assim como a gente avisou nos últimos 2 anos que o Lakers não daria bom. E assim como eu vou surpreendentemente, hein, Agatha, grave isso na sua memória. Assim como eu digo agora que o Lakers é um time que pode fazer alguma coisinha depois dessa trade deadline. Mas a gente vai falar depois do Lakers. Eu só quero deixar aí essa informação no ar, dizendo que a gente avisa, mas as pessoas insistem em apostar nos times errados. Inclusive apostaram em Nets. Dessa vez não apostaram no Lakers, né? Que também ninguém é... As pessoas são insistentes, mas elas têm um pingo de bom senso ainda, né? Pois é. O pingo, né? Gota que resta. Só pra falar que não acabou, né, Drica? Mas vamos falar dele... Uma das trocas mais esperadas e até imaginadas era a de Russell Westbrook, né? Nesse momento, depois de Russell Westbrook, a gente faz uma pausa dramática, bota... Imaginem na cabeça de vocês... sofrer com esse homem, André. Imaginem na cabeça de vocês uma música dramática e agora a Agatha continua. Depois de falhar na missão de conseguir o Kyrie Irving, né? O Lakers trocou o Russ em um movimento que envolveu o Utah Jazz e o Minnesota Timberwolves. Vamos a quem recebeu o quê? O Lakers recebeu D'Angelo Russell, de novo, né? Volta. Malik Beasley e Jared Vanderbilt. 2 adições interessantíssimas, diga-se de passagem. O Jazz ficou com Russell Westbrook, Juan Toscano Anderson, Damian Jones e uma pick de primeira rodada. Para fechar o negócio, o Wolves ficou com Mike Conley e Nico Alexander Walker, que é primo do SGA, mas não é bom que nem ele, e 3 picks de segunda rodada. Se você, assim como eu, é fã de Russell Westbrook e quer uma jersey dele no novo time, já sabe que é só chamar o Monza Imports, né? Dá pra usar o nosso cupom NBA10 e ser feliz. Mas o meu conselho é esperar um pouco. Isso porque há rumores, né, Drica, de buyout do Russ, e o Clippers, Bulls e Heat apareceram como grandes interessados no camisa 0. Eu fiquei muito pensando em você quando saiu a notificação, né? Que nessas horas a gente só espera a notificação, o sininho apitar do Shams e do Woj. Pensei muito em você e em tudo que a gente vinha conversando nos últimos tempos de como era importante, eu até diria assim, fundamental que o Russell Westbrook vazasse de Los Angeles, pelo menos do Lakers, né? Tendo em vista que ele pode pular o muro. Porque o Lakers não deu certo, né, nessa temporada. Pode começar a dar certo, assim, dadas as suas limitações a partir de agora, porque eu acho realmente que agora o time ficou um pouquinho mais encorpado e mais interessante. Mas não deu certo, né? Por tudo que a gente já falou aqui, inclusive. A gente já falou sobre a condição do Russell Westbrook no Los Angeles Lakers, né? O fato de ele ter sido escolhido a dedo, parece, para levar a culpa de tudo que deu errado. O fato dele não estar jogando na posição dele. Quando colocaram ele na posição dele, né? Vindo até do banco em alguns jogos, ele fez ótimos jogos e, enfim, ajudou o Lakers a vencer os poucos jogos que venceu nessa temporada. Mas tudo isso, né, afetou, inclusive, o psicológico, o mental, a família do Russell Westbrook. Então, assim, é importante para ele sair de lá. Me incomoda o fato das pessoas terem, né, uma memória muito curta, né, e ultrapassarem todos os limites das críticas, né? A gente tá falando de um cara que que quebrou recorde de triplo-duplo, né? De um cara que fez temporadas absolutamente incríveis no OKC. A Agatha pode falar muito melhor do que eu sobre isso. De um cara que chegou no Washington Wizards, e a gente tá falando do Washington Wizards com todo respeito à torcida do Wizards, mas é um time que nunca vai a lugar nenhum, que só tem jogadores lá por dinheiro, né? Alguns aí. Mas que deu um jeitinho ali, que conseguiu fazer o time, né, vencer jogos e tudo mais, deu uma esperança de alguma alegria. E um cara que chegou aí, né, no Lakers, escolhido a dedo por LeBron James, como tem sido nos últimos anos, nessa expectativa também, né, de fazer aí o Big Three do Lakers, né, com o Anthony Davis e o LeBron James. Mas chegou lá, não tinha técnico, não tinha time, porque como a gente sempre disse aqui, o time do Lakers até então parecia um Frankenstein, que não tinha nem pé nem cabeça, não tinha sentido nenhum, e aí ele começou a ser deslocado para outros lugares da quadra e com outras funções que não são as dele, e aí recaiu tudo sobre ele. Então, assim, para mim,
a saída dele de lá, assim, maravilha, sabe? Vai ser ótimo para ele, mentalmente falando, e inclusive, eu acho, dentro de quadra. Agora, qual vai ser de fato o destino dele? Como você falou, é uma coisa que a gente vai ter que esperar, porque realmente não sabemos, né? Se de fato essa troca ela vai permanecer dessa maneira. Há fortes indícios, né, de que ele seja liberado, e aí rapidamente a gente já ouviu falar, o Miami Heat inclusive já estava interessado nele já lá atrás, né, no ano passado, tem o Clippers aí, né, tem o Chicago Bulls, então assim, pessoalmente, eu gostaria muito de ver o Russell Westbrook no Lakers, Deus me livre, no Lakers nunca mais, no Clippers ou no Chicago Bulls. No Chicago Bulls, porque eu acho que é um núcleo bem interessante, uma franquia interessante, que eu até simpatizo, e no Clippers por ter esse apelo de queria que ele jogasse lá e jogasse pra caralho e calasse a boca da torcida do Lakers, que tem uma memória curtíssima e enfim, né, atribui culpas a uma pessoa quando a culpa é de outra. Então, para mim, inicialmente, esse é o primeiro ponto, vai fazer muito bem para ele. O Lakers é aquela coisa, né? Chutou o balde e foi buscar de volta, D'Angelo Russell tá de volta, e aí, com o D'Angelo Russell, com o Malik Beasley, com o Jerry Vanderbilt, eu acho que, e com outras peças aí, eu acho que o time começa a ficar um pouquinho mais encorpado, sabe, Agatha? Acho que dá para fazer um barulhinho, dá para brigar por uma vaga no play-in, quem sabe, já perdeu ontem, mas enfim, a depender como vai ser esse encaixe também, né, dá pra brigar por alguma coisa, até porque não tá muito longe da zona do play-in, né, precisa obviamente começar a ganhar, mas não tá muito longe. O Utah Jazz, a gente tá falando de Danny Ainge, né, Danny Ainge tá acumulando picks, já fez isso na troca do Rudy Gobert, agora vai pegando mais uma aqui, mais uma ali, e a gente sabe que o interesse da franquia é uma reconstrução, e por isso os rumores de buyout do Russell Westbrook ficam ainda, né, mais fortes. E aí tem o Juan Toscano Anderson e o Damian Jones que podem ser aproveitados por ali. Para mim, o problema no sentido de ser problema para a sua torcida dessa troca está no Timberwolves, né? Que parece que resolveu reforçar adversários, né? Ficou com o Mike Conley, que para mim é um ótimo jogador, 3 picks de segunda rodada, tá, e aí, o que mais vai acontecer, né? Não vejo assim como uma troca que foi benéfica a ponto de mudar algum patamar, e quando a gente fala de mudar algum patamar, não é necessariamente brigar por título, mas, né, pular um degrau aí pro Wolves. Então, para mim, essa troca foi benéfica para o Russell Westbrook, para o Lakers, que incorporou mais, né, essa questão do seu elenco, tá começando a criar uma cara de time de fato, e aí o Jazz, que todo mundo sabe que a intenção de fato é uma reconstrução, isso já ficou muito claro lá atrás. Para você, Agatha, onde você gostaria de ver o seu amado Russell Westbrook, e como você acha que essa troca pode impactar nisso tudo que a gente vem vendo, né, dele e nele nos últimos meses? Primeiro é isso que você falou, né? Foi uma situação muito tóxica o que aconteceu no Lakers, porque o Russell Westbrook foi culpado como jogador, como homem dentro de quadra, pelo Lakers não dar certo. Eu acredito bastante que a troca do Russell Westbrook seja, assim, o motivo pelo qual o Lakers não deu certo. Mas não porque chegou o Russell Westbrook, e sim porque saíram os jogadores que eram o apoio desse time, né? Os reservas que faziam desse time muito perigoso. Reservas que estavam ali durante o título na bolha. Com exceção ali do Caruso, mas esse pacote que foi enviado para o Wizards pelo Russ, ele desfalcou de fato o Lakers. Então eu realmente acredito que seja responsável, um dos, né? Eu acho que existem vários, pelo fracasso dessa temporada. Mas ele foi culpado única e inteiramente, como se ele fosse o único, né? E para mim isso não era o que refletia a verdade, por isso que eu ficava tão puta com todas as coisas que eram faladas durante esse período. A Hídrica, você me vê, né? De todas as 30 franquias, os caras mandam ele pro Jazz. Mas tá bom, eu acho que vai rolar esse buyout. Eu acredito, né? Até porque o Jazz tá no rebuild, não faz sentido agora ter o Russ, pelo jogador que é, e também pelo salário que tem, especialmente, né? Um time em rebuild não quer gastar tanto. Então, existe essa questão muito intrínseca de um time que está, de fato, se reestruturando. E aí, entram esses outros times que são claros contenders, pensando no Clippers agora, de fato, precisa se reforçar,
porque o Oeste se reforçou bastante, né? Porque praticamente todos os times do Oeste, quando a gente olha, o Nuggets é o primeiro colocado, o Grizzlies também, o Kings continua muito bem. O Mavs, que tá em quarto, adicionou o Kyrie Irving, o Suns adicionou o Kevin Durant, e o Lakers também fez ótimas movimentações. Tá mais lá atrás, tem 13º lugar no momento, né? Atrás do Thunder, atrás do Jazz, atrás do Trailblazers. Né? Fico triste com uma situação dessa. De todo mundo. Mas se a gente olha para início de tabela ali, os 6 primeiros, né? Que são os times que não pegam play-in. Os que não se reforçaram, os 3 primeiros, pensando no Nuggets, Grizzlies e Kings, que são times redondos, que de fato eu acho que não fariam grandes movimentações. O Grizzlies até mexeu, o Nuggets também, né? Mas nada muito grande. Desses 6, quem precisa melhorar de fato e ainda não mexeu grandemente é o Clippers. E a gente vai falar de algumas trocas, inclusive, né? Que ocorreram dentro do Clippers, mas ele não trouxe ninguém. Eu acho que nesse buyout eles têm a oportunidade de conseguir grandes nomes, especialmente, conseguir grandes times interessados, porque o Russ vai diminuir muito o salário, né? Quando você tem esse buyout, você consegue fazer uma nova configuração de salário, então vai fazer muito sentido. O que não fez sentido para mim, pensando no Clippers, Drica, foi a troca do Kennard e do Bones Highland, acho que a gente vai falar depois, mas enfim, para o Grizzlies, né? E aí a gente fala depois, porque assim, são 2 jogadores importantes, 2 jogadores que fazem parte da rotação e que foram para concorrentes diretos ao título e à conferência, né? O Kennard saiu do Clippers e foi para o Grizzlies, o Bonnie Highland saiu do Nuggets e foi para o Clippers. E é isso, eu fiquei um pouco confusa, mas já a gente entra nesse ponto. Um pouco confusa. Essa coisa de reforçar, né? A galera reforça o adversário direto, não se reforça, mas eu concordo com você de novo nessa questão do Jazz de não fazer sentido, né? A gente sabe como o Danny Ainge ele gosta de formar, a gente sabe, eu sei, saudades. Mais ou menos. Como ele gosta de formar os seus times, né? De fato, aí, por draft, enfim, de jovens jogadores, é o que ele tá fazendo, tá acumulando pique para isso. Então não faria sentido ter o Russell Westbrook nesse contexto. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? Porque teremos aí notícias e novidades com relação às dispensas, né? Nos próximos dias. E Agatha, a gente falou de Suns, Nets, Lakers, mas os 2 atuais finalistas não fizeram grande coisa, né? Não fizeram grandes movimentos aí, como já era de se esperar. E até porque são 2 times que, de novo, né? Aquela coisa de construir os seus times e fazem, de fato, poucas movimentações na trade deadline. O Celtics tirou o Mike Muscala do OKC por Justin Jackson. Se você está se perguntando quem é Justin Jackson, não tá perdendo muita coisa. Era quem animava o banco do Celtics, mas beleza. Foi o Justin Jackson aí pra franquia de Agatha Máximo. E vejam só, né? Que surpresa que essa franquia ficou com mais 2 picks agora de segunda rodada. E foi só isso que o Celtics fez, nada mais. Há quem diga que tá esperando também esse mercado aí de buyout para saber o que vai sobrar na pista. O Warriors despachou um jogador que era tido como promessa, né, que é o James Wiseman, que foi envolvido numa troca que contou com o Pistons e também o Hawks. O jovem foi lá para Detroit, Saddiq Bey desembarcou em Atlanta e o Warriors ficou com 5 picks de segunda rodada. Mas essas mesmas 5 picks, foram despachadas. O Warriors, de novo, igualzinho o Lakers, né, chutou e foi lá pegar de volta, mas foi mais rápido. Os Warriors enviaram 5 picks de segunda rodada para buscar Gary Payton, the second, lá de Portland. Agatha, o que você achou? Ele nem esfriou o anel dele lá guardadinho, né, de campeão, que ele tinha deixado guardado para não ficar lembrando dos seus companheiros. Ele já tá de volta. Deu o quê? Não deu quantos meses, gente? Eu sou de humanas, sei lá. Desde a off-season até agora, 8 meses? Nem isso. Não conte comigo para fazer isso. Gente... Parênteses, este podcast não sabe fazer contas. A gente admite isso há alguns anos já. Mas enfim, sei lá, 8 meses. Voltou para os braços de Stephen Curry e companhia.
Eu queria te perguntar, nem tanto sobre a volta do Gary Payton, porque quando ele saiu a gente até falou, né, que era uma saída não que ia mudar o patamar do Warriors, mas que foi um cara importante, né? Principalmente nas finais, ele entrava, desafogava bem ali o jogo, né? Conseguia esfriar o Celtics nas finais, e é um jogador que compõe bem o roster, né? Mas James Wiseman, o que você tem a dizer sobre James Wiseman e a expectativa não cumprida, eu diria? Então, o que me deixou... Eu até tava falando com o André, né, do Basquete FM, sobre essa troca. Porque o Wiseman é uma pick 2, né, do draft. É um jogador que se esperava muito, é um draft em que o Warriors tinha sido campeão e aí caiu de paraquedas numa pick 2 e aí depois foi campeão de novo. Então, assim, o Warriors tem tido uma década fenomenal, né, Drica? Não há o que se falar sobre a franquia Golden State Warriors. A não ser, eu acho que talvez essa escolha de fato, né? Quando a gente olha para o draft dele, é o draft de 2020, né? É um draft que, se a gente compara com os drafts ao redor, não foi o mais talentoso de todos, né? Você tem Anthony Edwards, obviamente, LaMelo Ball, que tem capengado ultimamente, né? E aí, que deram mais certo, você tem Tyrese Haliburton, que foi escolhido na pick 12, o próprio Sadiq Bey, que está envolvido nessa troca, Desmond Bane, que é a última escolha da primeira rodada desse draft. E você tem outros nomes interessantes, mas nenhum deles despontou. Como, por exemplo, você pega um draft de 2019, que você tem no top 5, Zion Williamson, Ja Morant, Darius Garland, RJ Barrett, tem um Tyler Hero nesse draft, ou até mesmo o draft seguinte, 2021, que você tem Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley, Scottie Barnes, o maior de todos, Josh Giddey, né? Então, assim, é um draft que é considerado, de certa forma, um pouco abaixo dos 5 anos, talvez seja o menos bom, né? O nível aí não é tão alto. Mas quando a gente olha para esse top 5, por exemplo, é um top 5 que tem Anthony Edwards, Wiseman, LaMelo Ball, Patrick Williams e Isaac Okoro. Ninguém vingou muito, não tinha muito que o Warriors fazer. De qualquer maneira, independente disso, é uma pick 2. E aí você tem uma pick 2 trocada por 5 escolhas de segunda rodada, que é exatamente o mesmo preço pago a Gary Payton II. Quem é Gary Payton na fila do pão, né? Literalmente, em comparação, o que mostra que, de fato, o Warriors queria só se desfazer, liberar folha salarial também, né? Porque um rookie nesse nível de escolha também é mais caro. Enfim, se envolveu nessa troca de fato para liberar, né? O Wiseman tá lá no Pistons. E bom, o Pistons está formando um time interessante, inclusive, né? Um time novo, um time que tem futuro. E o Warriors traz de volta Gary Payton e libera um pouco da folha de pagamento. Para mim, esse é o grande objetivo do Warriors com essa troca. Liberar a folha de pagamento. Sadiq Bey chegar em Atlanta, para mim, é bacana. Acho legal, inclusive. Por pick só, né? Então, as picks de segunda rodada despachou. Reforça um pouco mais essa parte do garrafão, né? Você tem um jogador grande. E, para mim, o Detroit também se deu muito bem. Traz essa segunda escolha do draft de 2020, que pode vingar. O James Wiseman não vingou ainda, ele teve problema no joelho, ele teve que operar, mas há o que se falar também que o elenco do Golden State Warriors já está muito pronto, né? Ele não tinha um espaço, para além das lesões, não existia um espaço tão grande para James Wiseman se desenvolver. Então, acabou que eu acho que ele até... Não sei se ele ficou feliz porque é o Pistons, né? Mas é um lugar que com certeza ele vai ter mais tempo de jogo, mais tempo de desenvolvimento. E pode fazer muito bem. Pode, no futuro, a gente olhar para essa troca e falar... saiu muito, 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 muito barato. Muito mais do que a gente já imaginava, né?
Coitada, agora tu botou no chinelo a torcida do Pistons, né? É o Pistons. Jamais, eu adoro o Pistons, inclusive. Eu sou uma grande fã do Pistons. Eu gosto de sofrer, Drica. Se o Pistons tá ruim, o OKC também tá. Assim, a gente não tem nada. O Pistons ainda tem título, né? Então é isso. Ai, coitada. Ai, que dó. Enfim, é uma troca que é como você falou, né? A questão de desenvolver o jogador, né? O James Wiseman não virou, eu vi muita gente do Warriors, né, comemorando, aliás, praticamente todo mundo. Quem sabe, né? Quem sabe com menos pressão no sentido de expectativa, ele consiga se desenvolver aí, como você falou, né? Valores baratos para quem sabe aí as franquias envolvidas mudarem um pouquinho aí o rumo, né, do que vem fazendo até aqui. Mas, Agatha, teve mais troca aí, né? E teve gente, não vou chamar de velha, veterana envolvido, né? Teve sim, Drica. Teve veterano envolvido em troca que movimentou 3 franquias, né? Clippers, Rockets e Grizzlies, que era aquilo que eu tava mencionando antes. Eles negociaram e, no fim das contas, o Clippers ficou com Eric Gordon e 3 piques de segunda rodada. O Rockets, Drica, recebeu John Wall, que deve ser dispensado, né? Finalmente ele vai ser dispensado. Ele saiu do Rockets acabando com o Rockets e voltou, né? Deve ter... Eu fico imaginando a cara dele ao ler essa notícia. E, além disso, Danny Green, uma pick swap. E o Grizzlies ficou com o Luke Kennard, uma baita adição para o Grizzlies, inclusive. E, por falar em veterano, que sempre me lembra o San Antonio Spurs, o time de Pop enviou Josh Richardson para o Pelicans. Outra troca interessante envolvendo o Spurs foi a do Jacob Poeltl. O pivô voltou para Toronto em troca do Kim Birch, 2 picks de segunda rodada e 1 pick de primeira rodada. Depois eu vou até comentar um pouquinho sobre essa troca. E o meu OKC, além de dar um presente para Boston, também trocou o Darius Bazley, né, que vai ser companheiro do KD lá em Phoenix. Em troca, o Oklahoma recebeu o Darius Saric e 1 pick de segunda rodada. Drica, opiniões sobre essas trocas? E eu quero também que você fale um pouco dele. Mike Muscala, que já estou sofrendo, cuide bem deste homem, que é maravilhoso, tá? Prometo cuidar bem dele. Inclusive, a gente tava precisando de alguém aí. Vou começar pelo Mike Muscala, né? É um jogador um pouco mais experiente, né? Se a gente levar em consideração a média de idade do OKC, principalmente. E, de novo, né? O que eu venho falando, assim, nos últimos tempos. O Brad Stevens, ele não faz muitos movimentos, mas ele faz movimentos precisos. Por que o Celtics foi buscar o Mike Muscala? Primeiro porque o valor tava barato, né? Como eu falei, quem foi enviado não servia para absolutamente nada no Celtics, e aí mandou pique, e tá tudo bem, é o que o OKC gosta de receber, né, pique. Então, assim, barato. E não vai mudar o Celtics de patamar, mas é um jogador interessante, porque o Celtics precisava desse big man, levando em consideração que, né, a gente tem um Al Horford que já é mais velho, né, já tem seus 30 e vários anos. A gente tem um Time Lord que precisa estar bem nos playoffs, então se ele puder ser poupado aí, né, nessa reta final de temporada regular, ótimo. A gente tem o Danilo Gallinari que não volta, né, nessa temporada, inclusive durante aí, nesses últimos dias de trade deadline, chegou a ventilar que ele poderia, inclusive, ser envolvido em troca, o que me deixou, eu confesso, até bem com a pulga atrás da orelha, porque não faria o menor sentido ele ser envolvido em troca, sendo que ele não vai a lugar nenhum nessa temporada, tá se recuperando bem, aparentemente rápido, mas não volta para essa temporada, ele vai voltar apenas em 2023, 2024, e a gente tem o Blake Griffin, que também, né, já passou longe aí do seu auge de juventude. Então, era necessário ter um big man, um cara confiável, e é um cara que a Agatha pode falar melhor do que eu, né? Porque teve essa experiência, está sofrendo, inclusive. Mete suas bolinhas de 3, ajuda a espaçar a quadra, vai aliviar um pouco aí a tensão, né, da dupla JJ e até mesmo aí do Derrick White. Enfim, vai ajudar, né, a compor este elenco. É um jogador que se passa bem a quadra, que faz muito bem o seu papel e ainda mete umas bolinhas de 3. Tudo que a gente precisa, entendeu? Por aquele preço que a gente pagou, tá ótimo. Então, era o que o Celtics precisava nesse momento, né? Por conta do Danilo Gallinari, porque a gente tá chegando nessa reta final de temporada regular, então dá aquele gás final. A gente sabe que nos playoffs a rotação, né, fica mais curta, então quem precisa ser poupado
tem que ser poupado agora para chegar inteiro e não fazer o que fez no ano passado, né? Que teve que se matar na reta final para chegar lá. E aí chegou todo estrupiado nos playoffs, principalmente nas finais. Então, movimento preciso, né? Do Brad Stevens. E aí não mexeu em mais nada. Com relação às outras trocas, né? O OKC eu vou deixar para você falar, o Darius, que você comemorou, inclusive, quando eu te mandei. Gostaria de deixar claro aqui para a torcida do OKC que a Agatha comemorou a saída dele. E Josh Richardson já passou pelo Celtics, é um jogador que ok, né? Bem ok, vai lá pro Pelicans, que tá tentando algo a mais também nessa temporada. Agora, vamos falar de Eric Gordon e John Wall. O John Wall só vai passar, né? Quer dizer, nem vai passar, né, por Houston. Só, beleza, fui trocado aí, tá, tchau, tá me dispensando. O que vai ser dele? Não sabemos e gostaria de saber até a sua opinião, onde você acha que o John Wall encaixaria, levando em consideração o senhor contrato que ele tem, né? Porque é um senhor contrato. Eu quero ver quem é que vai ter capacidade nessa altura do campeonato de absorver isso. Danny Green, pra mim, é aquele cara que tem uma caralhada de anel, né? E a gente não sabe como. Então, o que me chama atenção nessa história aí é o Eric Gordon. Você acabou de falar aí que o Clippers, né, precisa se reforçar, principalmente nesse Oeste. Pode contribuir para esse Clippers, mas, de novo, não é um jogador novo. A gente tá falando de uma franquia aí que tem problemas com lesões, que tem um Kawhi Leonard que, né, além de ter problemas com lesões, joga quando quer. Paul George também tem problemas com lesões. O Clippers sofreu justamente com os 2 lesionados na última temporada. Pode ajudar, acho que pode ajudar, mas não coloca o Clippers um passo à frente de ninguém, né, nessa Conferência Oeste, principalmente levando em consideração todas essas movimentações que os times do Oeste fizeram. Minhas 2 perguntas para você. E o Luke Kennard no Grizzlies, interessantíssimo. Grizzlies já tem um elenco interessantíssimo. Acho que ele vai acrescentar bastante, principalmente nessa rotação. São jogadores jovens, mas é aquela coisa que tem que... o Grizzlies quer ficar o mais para cima possível, né, nesse Oeste, para chegar aí nos playoffs com um confronto teoricamente mais fácil. Então, eu acho que vai acrescentar aí muito nesse time jovem e divertido do Grizzlies. E a minha pergunta para você, Agatha, não é uma pergunta e um pedido aí. Queria que você falasse sobre o seu OKC nessa trade deadline, já que a gente está fechando aqui o assunto OKC com o Darius Bazley sendo liberado pelo OKC. O que você achou? E para onde você acha que vai John Wall? Ou melhor, onde ele encaixaria melhor nesta altura do campeonato, fevereiro, pré-All-Star Game? Eu pensei que ele ia encaixar, inclusive, no Clippers, né, Drica? Algo me faz imaginar que ele, de fato, não é mais o jogador que a gente imaginava que ele fosse ser. E talvez nem remotamente isso. Muito se falou naquela troca do John Wall pelo Russ, né? O John Wall saindo, o Russ entrando, que o John Wall era mais importante que o Russell Westbrook, que ele jogava mais. Os dois estão numa situação de barril, né? Mas, assim, o Westbrook foi muito importante para o Wizards nesse último período que ele esteve por lá. E também segurou um baita de um rojão no Lakers. Vai sofrer um buyout, porque, de fato, o contrato dele está super valorizado. É um contrato anterior, né, aí, a tudo que aconteceu, um contrato pensando num cara que foi MVP. Então, de fato, está super valorizado, mas ainda assim é um jogador muito importante. Diferente do John Wall, que parece que ninguém quer, né? Também tem um contrato grande. Mas, sobre essas coisas que você perguntou, eu queria mencionar a do Jacob Poeltl. Eu amo Poeltl, acho que pouca gente assiste os jogos atuais do Spurs, né? Mas é um dos melhores pivôs da liga aí, é brabo. O que eu não entendi... Diga. Um parênteses. Boston Celtics entrou em contato com o San Antonio Spurs por ele, mas não rolou, então, né? Porque nunca rola, né? Porque as pessoas querem tirar o melhor que há em Boston, pelo amor de Deus. Pois é, Drica, é um time que tá redondo já, né? Então, quem for dar alguma coisa para o Boston Celtics vai pedir, de fato, algo bastante importante em troca, né? Eu acho que qualquer peça hoje que saia do Celtics vai fazer diferença para esse time. Então, é um time que tá pronto para ser campeão, acaba ficando um pouco engessado. Não mexe. Não no mau sentido, né? Mas no sentido de que fica mais difícil se movimentar. O Poeltl é incrível. O que me preocupa nessa troca, essa pique de primeira rodada que o Toronto enviou, é que ele tá num contrato expirante, né, Drica?
Então eles podem ter dado 2 piques de segunda rodada e uma pique de primeira rodada para um jogador que pode ir embora amanhã. Essa é a minha preocupação. Agora, o OKC é aula de rebuild, né? Não é porque é meu time, não é porque tá jogando pra caramba, tá na frente do Lakers, tá numa zona pra entrar no play-in, né? Tá uma derrota atrás pra entrar na zona de play-in. Tem feito... É o time mais jovem da história e tem o 6º offensive, o net rating da liga. Tá jogando muito, mas além disso, a diretoria tá sabendo fazer o rebuild. Paciência, responsabilidade. Não precisa fazer nenhuma grande troca agora. Pega um pouco mais de pique. O Darius Bazley, você falou, a Agatha ficou feliz, né? Porque o Beasley, inclusive, ele é o primeiro jogador de primeira rodada a ser trocado pós-rebuild, né? É o primeiro jogador que sai desse time de primeira rodada depois que a gente entrou nessa reestruturação. E pra mim era o cara que tinha que sair mesmo. A gente esperava demais do Beasley e agora existe um time bom o suficiente para entregar aquilo que a gente precisava para que ele evoluísse e ele não evoluiu. Então eu acho que saiu também. Vai pra lá. A gente tem muito jovem. A gente tem muita pica ainda para pegar. Então assim, precisa começar de fato a fazer essas trocas. E com isso a gente tem mais a gente tem 34 picks agora, né? Para os próximos anos. A gente traz o Dario Saric, que também pode render um pouco mais de picks. E é isso. Eu tenho plena convicção de que isso é uma preparação para fazer algo grande na próxima temporada. Eu acredito que na próxima temporada. Tem gente que acredita que seja em mais uma, né? Além da próxima outra. Mas eu acho que com a chegada do Chet Holmgren na próxima temporada, se não for na off-season, na trade deadline, o Oklahoma deve aprontar alguma coisa com essas picks. Só de pique a gente já conseguiria fazer um baita pacote, né? Mas a gente ainda tem outros assets importantes que ainda estão nesse roster, estão jogando muito bem, que podem ser, eu não diria descartados, essa não é a palavra, né? Mas que podem ser trocados para trazer alguém que vai mudar o jogo para esse time. Então, São Preste dando aulas mais uma vez, Drica. Mas falando em dar aulas, tem um carinha aí que se ferrou, né, Drica? Que achava que tava balando e coitado. Coitado, cara. Meu Deus do céu. O erro da internet, né, cara? É complicado. A gente já falou do Lakers, né, Agatha? A gente já falou que o time ficou mais interessante, que pode brigar por alguma coisinha. Mas teve uma troca aí que chamou atenção justamente no Lakers, porque, coitado, né? Não deve ter recebido muito bem a notificação lá do Shams e do Woj. Patrick Beverley tinha comemorado a possibilidade de se reunir novamente com D'Angelo Russell, né? Ele tweetou alguma coisa do tipo a gangue unida novamente, alguma coisa assim, não lembro agora exatamente qual foi o tweet, mas era uma foto dos dois lá em Minnesota e comemorando, né, a chegada de D'Angelo Russell em Los Angeles, mas a gente não deu, 15 horas depois, foi despachado. Ele foi trocado com uma pique de segunda rodada para o Orlando Magic por Mo Bamba. Outro que o Lakers trocou também foi o Thomas Bryant, que foi enviado para o Nuggets por Devon Reed e 3 piques de segunda rodada. Eu confesso, assim, eu não gosto do Beverley no sentido de ele, é foda. É aquele jogador que quem tem quer sempre ter, porque, né, enfim, né, ele desestabiliza o adversário, mas do lado de cá ele é chato, insuportável. Mas eu fiquei com dó, né, porque foi um negócio tão imediato. Ele foi lá, tweetou, nossa, vamos nos reunir novamente, querido amigo do peito, coração. E na outra hora tava lá fazendo suas malas pra ir embora. Então fiquei com um pouquinho de dó. Mas é uma troca muito interessante para o Lakers, né? O Mo Bamba aí, mais um big man para jogar aí ao lado do Anthony Davis e LeBron James. Por isso que eu disse, para mim, Los Angeles Lakers fez ótimos movimentos, no sentido de construir um time, né? Agora, 10 de fevereiro de 2023, a temporada começou no começo de outubro. O Los Angeles Lakers parece um time. É um time que vai brigar por título? Não. Mas parece um time. Então, a troca foi muito boa. Só ficou meio chato por causa disso, né? Você, que não gosta dele, né? Deve ter adorado.
Eu não gosto dele porque, enfim, ele é o grande responsável. Assim, também não dá pra falar o que aconteceria se não tivesse acontecido a lesão do Russell. Mas Quem causou a lesão nele provocou de forma irresponsável. Às vezes até parece que de forma pensada, né? Tipo assim, você olha a lesão, não havia necessidade de fazer o que ele fez e sempre sobra uma mãozinha do Beverly, né? Sempre sobra um pé, sempre sobra um soquinho e a gente tá cansado de saber isso daí. Então, assim, por isso que eu não gosto. É um cara que a gente já tá mais do que acostumado a ver se envolver nessas polêmicas aí, um pouco antidesportivas, né? E quando ele foi pro Lakers, eu lembro que eu comentei com um amigo, eu falei, não vai dar certo isso aí, não vão jogar, não vão chegar a entrar em quadra juntos, não tem como dar certo. Até entraram, né, mas agora saiu os dois, e cada um pro lado, ainda bem que não vão jogar juntos, né. Mas teve mais, né, Agatha? Vamos aí começar a finalizar o nosso episódio, senão as pessoas vão até enjoar da nossa voz. Bora, vamos falar as últimas trocas aí, né? Algumas das outras trocas foram o Bones Highland chegando ao Clippers. Não entendi muito bem, um jogador interessantíssimo. Acabou de ser draftado, estava jogando maravilhosamente bem no Nuggets. Um time que, inclusive, é primeiro colocado, né? Faz sentido ter esse jogador no banco, né? Mas, enfim, foi pro Clippers, concorrente direto, aquilo que eu falei. O Hawks recebeu Garrison Matthews e Bruno Fernando, enquanto o Rockets ficou com o Just Holiday e o Frank Kaminsky, sem contar nas dispensas que ainda estão rolando, né? Como a do veterano Serge Ibaka, que deve ser liberado pelo Pacers e vai ficar livre no mercado. Mas a gente ainda vai ter algumas movimentações devido a isso e há peças interessantes, como podemos perceber. O Ibaka, gente, a gente tá finalizando. Eu prometo pra vocês que a gente tá acabando com esse episódio aqui, que já tem mais de uma... não tem nem uma hora ainda. A gente vai fechar ali uma hora e pouquinho. Ibaka, o que você acha, pra onde você acha que ele iria? O Ibaka é um jogador já experiente, né? A gente já o vê aí há muito tempo. Você também, né, tem palavras doces aí para falar dele, daquele saudoso OKC. Mas ele tem aí 33 anos de idade, né? Rodou aí por algumas franquias, mas é um jogador que ele pode contribuir para algumas franquias. Aonde você acha que ele poderia se encaixar, levando em consideração esse cenário aí de buyout dele? Você diz o Ibaka? Isso. O problema do Ibaka é que ele tá com essa lesão nas costas, né, Drica? E nas costas é foda. E isso tem sido um problema para a maioria dos times. Eu acho que todo mundo gostaria de ter o Ibaka jovem, saudável, né? Mas ele tem esse grande fator. Então eu não sei até que ponto é essa lesão que tá fazendo os times não quererem assinar com ele. Se for, de fato, nenhum contender vai fazer isso daí. Mas ele pode ser, se estando saudável, melhorando, ele pode ser uma peça importante para qualquer time. Né? Serge Ibaka, cria de OKC, inclusive, né, Adri? A Agatha tem palavras doces para ele. Inclusive, cozinha muito bem, pelo que a gente vê no canal dele. Ou é só mentira aquilo lá também, né? Bom, gente, trocas, mudanças de patamares em alguns times. A trade deadline é sempre essa grata surpresa. E agora resta a nós saber como esses times vão encaixar, né? Como a gente falou aqui no episódio. A gente precisa esperar, mas vocês aí não precisam não, hein? Ao menos não para se dar um mimo, se deem um mimo. Corram lá na Centauro e aproveitem que a empolgação aí da troca-troca. Aproveita para trocar o tênis velho que tá aí, você tá só se enrolando para comprar, tá querendo uma bola nova, uma camisa nova. Aproveita para ir lá e adquirir aí o seu mimo preferido por essas coisas que já devem estar fazendo hora extra aí na sua casa, no seu armário. Tem desconto com a gente, é só acessar lá as nossas redes sociais, clicar no link que está no nosso bio, tanto no Twitter como no Instagram. Você já vai ser direcionado aí para a nossa página lá na Centauro para poder aproveitar tudo que tem lá, e tem coisa para caralho, com descontos. Agatha, recadinho paroquial final? Acho que é isso. Semana que vem a gente vai fazer um episódio muito esperado por minha pessoa. Não vou contar o tema, mas também não precisa, né? Não, né? Com essa vozinha melosa. Não precisa nem falar o que é, né? Então tá, na semana que vem a gente volta. A gente já vai ter uma amostra, né, de como os times estarão aí depois dessa trade deadline. Já tivemos a amostrinha pequena do Kyrie lá em Dallas, mas até o nosso próximo episódio a gente já vai ter certamente alguma coisinha a mais. E é pré-All-Star Game, mas ainda não falaremos, porque o All-Star Game é mais pro final da semana. A gente volta na semana que vem para a alegria de Agatha Máximo para falar de uma coisa que ela gosta muito. Então, até lá!